Essa terra na catedral, o importante é saber quem tá de boa e quem não deixa ela se desenvolver. O importante é saber dos problemas de verdade, o que é bom e o que é ruim atrapalha a cidade. O importante é o impacto no seu dia a dia. Na criança, no bebê, na vovó e na titia. O importante é saber além daquilo que é banal. E tem que ir pra isso acompanhar uma coluna semanal. O importante é o que se esconde, quem toca e quem alinha. E se você quer saber quem que é nas entrelinhas. Salve, pedregulhos! Como é que estão vocês? Vamos falar de coisa séria, bem séria. Tá um fuzuê enorme por causa da última sessão que teve a renúncia do vereador Cleberson Mendes, o Rétio. No mesmo dia, já teve o anúncio do Miller Filho, que como pré-candidato ao MDB, e na mesma live, inclusive, falou que o Rétio renunciou, já almejando uma também candidatura ao posto da prefeitura. Nós gostamos do Tendel. Mas às vezes tem coisa mais importante. Claro, é divertido falar sobre essa renúncia agora do Cleberson, que, aliás, eu acho que tem 3 maçãs podres. O Rétio era uma. Os deuses da democracia sorriram com essa denúncia. Mas, como eu disse, tem coisa mais importante. Que, para mim, é preocupante. Sinceramente, eu acho preocupante. Porque desde 2018, quando eu comecei mais efetivamente o trabalho, tinham 3 pessoas que se sobressaíam em todas as outras. Cleberson Mendes, André Burim e Priscila. Esses 3 eu considerava os promissores, que eu imaginaria que esses 3 poderiam estar concorrendo no futuro um posto a prefeito de Itaara, ou prefeita. Ou continuando na Câmara e fazendo um excelente trabalho, dando um upgrade nessa Câmara de Vereadores que ela precisava e precisa. A Priscila deu um deslize quando foi pro MDB. O Rétio, eu não preciso nem falar o que aconteceu, mas eu falo. Nas últimas eleições, tentou um golpe para cima do Cléo, querendo ele ser o candidato do MDB. Um golpe não conseguiu. Não conseguindo, criou uma relação estranha com Silvio Weber. Ele e alguns partidários de dentro do MDB. E foi conquistando meio que heroicamente a ferro e fogo o caminho dentro do MDB. Tanto que é presidente hoje. Já na gestão Silvio Weber, ele criou um vínculo simbiótico com Silvio Weber, defensor e aliado eterno até os 48 do segundo tempo, até hoje, é um dos defensores fiéis de Silvio Weber, escudeiro mesmo. E na minha visão pessoal, daquele garoto promissor de 2018, se tornou um político fisiológico. Nessa visão.
Quanto a Priscila, ela sempre foi uma vereadora competente, técnica, tanto que, vamos lembrar, lá em 2018, com aquele fuzuê da votação para pavimentação da Rua do Museu, foi a única que se posicionou contra, mas não porque achava que a rua não devia ser pavimentada. Ela se posicionou contra porque nós tínhamos recurso na prefeitura. E se tivéssemos usado o recurso que a gente tinha na prefeitura, ao invés de pegar empréstimo, hoje a rua estaria pronta. Pode ter certeza absoluta com disso. Hoje a rua estaria pronta. Tudo errada. Como Deus fez a mandioca. Como Itara gosta de fazer. Mas estaria pronta. Também, na época da Priscila, é uma das vereadoras que, em vez de agora, é reunião com a empresa de transporte, é reunião com a prefeitura, fecha a porta, vamos se reunir. A vereadora Priscila, junto com o Luciano, junto com o Juliano, na legislatura passada, foi em 3 ou 4 reuniões em Porto Alegre, no DAER, para saber do que acontecia, sobre a situação do transporte aqui de Itara. Que, afinal de contas, quem responde é o DAER. As empresas não têm nenhuma ligação com Itara. Esse retrospecto é só para mostrar que era promissora. Mas, vocês sabem que sempre tem o mas, aconteceu o MDB. Depois que caiu no MDB, teve uma queda bem brusca de rendimento. Eu imagino que continua a mesma pessoa, mas teve uma queda. Por conta disso, eu considero que o ambiente propiciado dentro do MDB não foi bom para os candidatos. Tanto que o Rétio se escorregou e continua escorregando. Se vocês pegam a foto da apresentação do Gilmar como pré-candidato, o Rétio está escondido. O presidente do partido está posicionado em terceiro plano. Não é nem segundo plano. Porque no primeiro plano estava o Miller Filho, o Gilmar, o Dudu. O Rétio estava lá no fim da fila. O presidente do partido. Mas hoje, pelas ações tomadas pelo partido, eu começo a ficar preocupado com o PP. E até é meio arriscado fazer esse vídeo hoje, porque logo começam as entrevistas. Então, esse tipo de depoimento não seria de bom tom estar fazendo nesse momento. Mas que até pode servir de alerta para o futuro. Porque eu espero que vá entrevistar esses vereadores no futuro, agora na pré-campanha, até os candidatos a prefeito. O Robertson, Chupeta, André, Roberto, Eliezer, Edson. O fato é que as ações do PP hoje, sinceramente, preocupam. Olha só. Primeiro, eles pedem a saída do conselho do Fundeb de 2 pessoas. E nesse caso em questão, já tem o vídeo lá. Eu vou tentar colocar um cardzinho aí, eu não sei fazer isso, mas vamos lá. Tem o vídeo que eu fiz especificamente sobre isso, que não importa de que pessoas estamos falando. Eles pediram a saída do candidato do PL e sua esposa. Mas isso não importa. Podem importar
para eles. Aqui, para esse vídeo, não importa. Porque a Câmara de Vereadores, pior, uma bancada da Câmara de Vereadores não tem a competência de pedir a troca de conselheiros de um conselho municipal. É um órgão do executivo. Poderia, assim, solicitar esclarecimentos à prefeitura, ao secretário extraordinário. Ok. Nunca pedi a troca de um conselheiro. Mas agora, nós tivemos coisa muito, mas muito pior. E que foi abafada pela renúncia do Rétio. Meus caros, nós tivemos, um pouco antes da renúncia do Rétio, a votação de uma moção de anistia da dívida do Rio Grande do Sul. Não viu? Não precisa nem dedar. Calma que a gente pode colocar. Dá o play, macaco. Sob o pedido de moção de apoio para a anistia das parcelas da dívida pública do Estado com a União. Senhor presidente, a questão da são em nome da Câmara. Colocando, só sintonizando. Foi proposto pelo governo federal que fosse suspenso o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com o governo federal por 3 anos. Ou seja, nós não pagamos durante 3 anos, mas o dinheiro está caindo na conta. Não caindo na conta, tá entrando na conta, na nossa dívida. É mais ou menos um empurrar com a barriga. Eu não pago agora, mas vou pagar depois. Ok? Uma contraproposta foi que esse valor não fosse suspenso, fosse anistiado. Ou seja, não entra na conta de débito do governo. Acabou. Nós não pagamos durante esses 3 anos. O que, para o Rio Grande do Sul, faria uma senhora diferença. Uma senhora diferença mesmo. Porque agora nós vamos não pagar, então vamos poder investir no crescimento do Estado, no que a gente perdeu, mas depois a nossa dívida vai estar maior. E aí é que tem essa moção do vereador Rétio, o canto do cisne do vereador, que é um pedido de moção a essa anistia do Rio Grande. Não importa, no caso, o poder dessa moção, porque vocês que acompanham devem saber muito bem que eu acho que essa coisa de moção é uma... não diria bobeira, porque faz bem pro ego. Mas nada mais que isso. Uma moção é um papel. Não passa disso. Mas tudo bem. Mostra, pelo menos para nós, o posicionamento dos nossos representantes. Mas vamos continuar. É a pedido do vereador Cleberson Mendes Silva, a não ser que ele... Se for em nome da Câmara, eu voto sim. Se for em nome do MDB, eu voto contra. Senhor presidente, Eu não estou com a noção aqui. Primeiro, não é a primeira vez. O projeto está em votação. Como diabos o presidente da Câmara de Vereadores, o secretário da mesa diretora da Câmara de Vereadores,
Não está com o projeto na mão. Já não chega o Jorgito e o Andresito ter me tirado lá no grupo Itará para Todos e a glicose deve estar maior que o Miller. A glicose deve estar em 800, 850, 900, 1.200. Não ajudam a ajudar. É complicado. Está em votação o projeto. Tem que ler o projeto se está em votação. Cadê? Ah, deixei na gaveta da escrivaninha. Ah, levei pra ler no banheiro e deixei lá. Pô, cara. Mas tudo bem. Mas, vamos pelo pior. Como assim? Se o projeto for pela casa, eu aprovo. Se o projeto for por determinado partido, não aprovo. Como assim? Dentro da representatividade legislativa, só existem duas opções aceitáveis para nós, como munícipes. Duas opções aceitáveis. Ou um projeto é bom, ou um projeto é ruim. Para nós, para a cidade. Primeiro para nós, depois para a cidade. Só. Porque se ele foi à votação, é porque ele está ok com a legislação. Não está cometendo nenhuma irregularidade. Então, ou ele é bom, ou ele é ruim. Ponto. Só para justificar, todos os vereadores do MDB do Senhor presidente, só para justificar que essa moção ela foi protocolada em todas as câmaras do estado do Rio Grande do Sul por vereadores do MDB. E se o colega ali tem alguma rusga contra os vereadores do MDB, o partido que até então ele fez parte há um tempo, ele não deve usar o poder que ele tem na mão de vereador para não aprovar uma moção que é para ajudar o povo gaúcho. Essa é a minha fala. Eu trouxe e protocolei. Todos os vereadores vão assinar ela. Eu só protocolei ela na casa. Só isso. Obrigado, vereador. Tá bem? Tá. Senhor Obrigado. presidente. Deixa eu só completar. Então, vou repetir então. Discussão e votação sobre o pedido de moção de apoio para anistia das parcelas da dívida pública do Estado com a União. Ponho em discussão. Em nome da Câmara ou em nome do MDB? Em nome do MDB. E eu explico por quê. Porque o vereador que citou meu nome agora há pouco, ele não tem que se preocupar com a bancada progressista. Ele tem que se preocupar com o trabalho dele. Eu fiz parte dessa sigla partidária. Hoje não faço mais. Por quê? O governo federal está junto com o governo do estado, por que tem que estar pedindo? Nós temos uma dessa sigla, que é ministra lá, que é do MDB. Por que não protocola dele? Digo mais uma vez, se for em nome... Vamos lá. Que raios tem a ver a ministra ser do partido de fulano ou ciclano? É uma decisão do governo, é uma decisão do Lula. Não é nem do Haddad. O Haddad é poste. É uma decisão do Lula. Se o Lula diz, vamos anistiar, anistia. Se o Lula disser, não vamos anistiar, não anistia. Se o Lula disser, não vamos suspender, não suspende. E o Lula não é do partido do Rétio. Ainda que possa dizer, é simpatizante, é. Tem uma relação fisiológica, MDB e o PT já há tempos? Tem. Mas não é do partido. E a decisão cabe hoje aos deputados. Não adianta fazer pressão lá em cima. A votação está com os deputados. Passando com os deputados,
tem que aprovar agora. Aprovando com os deputados, aí vai pro Lula sancionar ou vetar. Aí sim, a pressão vai para cima da Simone. Simone, que intimidade. Então é uma coisa por vez. Não tem absolutamente nada a ver. É uma coisa por vez. Segue o baile. Dessa sigla partidária, eu voto contra. Mais alguém gostaria de discutir? Senhor presidente, eu peço a compreensão e o apoio de todos dessa casa, né, que votem a favor dessa moção, que é uma moção pedindo a anistia da dívida do governo do estado com o governo federal, para que esse recurso seja usado na reconstrução do nosso Rio Grande. É para isso. Ninguém está aqui fazendo politicagem. A gente só quer o melhor para o povo gaúcho, o nosso povo. Famílias que estão sem casas, entendeu? Dormindo dentro de carros, embaixo de lona. Então, assim, ó. Tá, mas só porque um lado tá fazendo besteira, não vamos cair em qualquer continho do vigário do outro lado também, né? Esse dinheiro vai ser usado na reconstrução do Rio Grande do Sul com anistia ou com suspensão. De qualquer forma, vai ser usado. Não vem com papinho de as famílias estão necessitadas. Vão ser atendidas. Com suspensão ou com anistia. A diferença é só que a gente vai empurrar com a barriga a dívida ou então vai anistiar a dívida. Vamos parar de pagar durante esses 3 anos. É só. Não tem nada de ai, pobrezinha das famílias vão deixar de ser atendidas. Não. É um dos pontos que o Rétio decaiu. É a demagogia. Mas vai, segue o trecho. A responsabilidade com a população tem que ser maior do que a rusga política. Então eu acredito que todos estarão a favor, independente de partido, porque numa situação que o Estado se encontra, o que menos importa é um partido político. O que importa é todos darem as mãos pela população gaúcha. Então eu acredito que todos terão a hombridade e irão honrar os cargos que aqui ocupam e irão votar a favor desta moção. Meu muito obrigado, senhor presidente. Governador, usando da palavra. Até aqui, eu considero aceitável. O Chupeta foi traído pelo MDB, ele ainda está com aquela dor de corno, então é normal que queira se vingar. É humano. É normal. Então é aceitável esse posicionamento dele. Mas é normal esse posicionamento dele. O Chupeta foi traído. O PP não foi traído. Pelo contrário. O PP abriu as portas e acabou com o MDB. Ele trouxe as principais figuras de lá. Veio o Ayrton Brasil, veio a Silvia... Ayrton Brasil. Veio o Ayrton, veio a Silvia Brasil. Veio o Chupeta. Então, o Chupeta, eu entendo o posicionamento, sinceramente. Não aceito? É óbvio que não. Mas eu entendo. Tem sua justificativa. Mas... André? Com todo respeito, colegas, quem fala em hombridade não tem o mínimo de hombridade para atuar no cargo que ocupa nessa casa. Os senhores são sabedores e a população leitada também é. Pedido de anistia tem que ser feita pelo governo do estado, a Assembleia está cobrando isso, a própria Câmara dos Deputados, todos os deputados gaúchos, talvez com exceção daqueles que estão mais para um lado, que não vem ao caso, não estejam. Basta, como já disse o colega Paulo Gilmar, que a ministra Simone Tebet, que é do mesmo MDB, do vice-governador Gabriel Souza, que aliás esteve aqui em Santa Maria, onde o vice-governador, o deputado que o senhor tanto cita aqui, Beto Fantinel, estavam fazendo campanha. Basta que a ministra Simone Tebet, do MDB, ministra do Planejamento, e o governo federal tome a atitude correta, que não vai tomar. Infelizmente, a gente já sabe por quê. Porque a atitude do presidente foi
colocar um governador fantoche, fictício, sei lá qual é o nome, que é o ministro Paulo Pimenta, que a gente não sabe quem é que governa agora, se é o Leite, se é o Paulo Pimenta, enfim. Mas não vem ao caso, a gente não tem que estar brigando sobre isso aqui. Gracinha pro diabo rir mais uma vez, senhor presidente, eu sou contrário à moção. Mas discutir a moção? É isso que eu me referi na minha fala na tribuna aqui, sobre o ilusionismo que aplicam na comunidade. É uma ilusão dizer que as pessoas não se aproveitam da politicagem, da situação que vivem o nosso Estado. De fato, estamos sofrendo, de fato, nós queremos ajudar o máximo que podemos, mas eu concordo com os vereadores em dizer que se fosse um pedido dessa casa, do vereador, aqui da nossa casa progressista, teria o meu apoio, mas como parte lá do próprio MDB, da politicagem que se faz em cima das situações. Não digo que o MDB faça isso, mas a gente não é bobo de pensar que as pessoas não se aproveitam, muitas vezes, dessas situações. Então, o meu voto é... No momento é não, senhor presidente. Mais alguém gostaria de discutir a moção? Lauderi. Eu também, sinceramente, quero dizer que aqui no nosso município a politicagem não é fácil. Politicagem não é barbado. Só isso que eu quero dizer. Meu voto é favorável. Presidente Edson. E, infelizmente, eu tenho que concordar com o Lauderi. Inclusive, pode parecer um xingamento, mas é uma coisa boa. É um vereador sem qualidade alguma para ocupar uma cadeira do Legislativo. Mas há de se dizer que em politicagem, nesses esqueminhas, ele se envolveu muito pouco. Ele é um vereador ruim por ser ruim, mas não por colocar a politicagem acima do seu trabalho. Tá, não soou muito como elogio, mas entendo assim. Tá? Mais alguém gostaria de discutir? Eu, mais uma vez, posso, presidente? É isso que eu me refiro, ó, senhores. E que Um minuto. Tá. É isso que eu me refiro e peço que os munícipes de Itara percebam isso. Que vai se repetir aqui o que aconteceu naquela votação do cassação do prefeito que está afastado hoje. O mesmo grupo que o apoiava naquele momento, parece que ainda continua formado esse grupo. Joguete político. O que tem a ver o grupo formado, a tropa de choque do Silvio Weber, o que tem a ver com agora a moção de apoio? Que, aliás, a tropa de choque era formada por Rétio, Oberdan, Lauderi, Edson e Chupeta. Dois que hoje estão no MDB. Então, não é bem que aquele grupo está formado. Uma parte dele ainda assim continua unida. Unida e em volta do Silvio. Mas o que tem a ver o cu com as calças? Desculpa, ó. Mamãe não viu. Que sai em defesa do seu grupo, né? Mas então tá. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente, por gentileza. Minuto. Meu último pronunciamento referente a essa moção. Conforme o colega falou mesmo, é importante que a população observe e veja a conduta de cada um, porque é um pedido, isso é uma forma de pressão que as câmaras podem fazer com o governo federal, e é só um pedido para a gente tentar conseguir que esse recurso fique no estado do Rio Grande do Sul para reconstruir o nosso estado, mas o bom é que a população... Novamente, o dinheiro já vai ficar no estado, seja por suspensão, seja por anistia. Sem papinho migué.
Hoje tem a sessão transmitida, tem o programa Voz de Itaara que passa, e todos irão poder ver e ouvir esta sessão. Meu muito obrigado, senhor presidente, e agradeço o apoio dos colegas que forem favoráveis a esta moção, que é pelo bem, pela reconstrução do nosso Estado. Obrigado. Segue a discussão, mas alguém gostaria de discutir? Eu só não entendo, senhor presidente, o que o colega está defendendo, senhor Olha, o Eliezer tá atiçado, homem. vereador Hatch. Se o senhor está falando em nome do povo, se for em nome do povo, meu voto seria favorável. Sim. Ou o senhor está falando em nome do seu partido? Não, vereador. É em nome da população Mas do o senhor nosso Rio falou Grande. Hoje aqui o senhor falou que o senhor citou todos os nomes da sua bancada, né? Que enviaram recursos, vereador. É. Nada. É porque no uso da tribuna, no tempo norma regimental do vereador, como é de praxe, os vereadores de Itaara, eles não falam sobre seus feitos, eles falam sobre os seus contatos. Ah, mas o meu deputado mandou R$10 e o meu outro deputado mandou R$50. Ah, seu deputado mandou alguma coisa, seu Lauderi? Ah, que bom! E o seu deputado, doutor Chupeta, mandou alguma coisa? Mas o senhor fez algum projeto de lei? Não, mas o meu deputado está trabalhando bem. É basicamente isso. Então ele falou das ações dos seus deputados do partido que mandaram dinheiro para isso, mandaram dinheiro para aquilo, mandaram dinheiro para o Fila Zero, mandaram dinheiro para automóvel, blá, blá, blá. E isso que o Eliezer está trazendo agora, que antes ele falou sobre esses recursos do seu partido, que não tem nada a ver com o projeto de moção agora em votação. Nada a ver. Antes era um pronunciamento da tribuna, que ele pode usar como ele quiser. Até para xingar a mãe. Não tem nada a ver. Tem uma moção. O senhor falou dos secretários do seu partido e assim por diante, e agora o senhor está falando que é para o povo. Se é do bem do povo, claro que o meu voto seria favorável. Mas se é para defender bandeira política, meu voto não é contrário, senhor presidente. Não tem nada a ver com bandeira política. André, segue a discussão. André. Só para finalizar, senhor presidente. Regimentalmente, você tem o direito a uma participação no debate. Porque senão um projeto fica sendo debatido a noite inteira. O proponente tem o direito a um relato muito mais detalhado, um tempo melhor, né, para explanar sobre o seu projeto. E os demais só tem que justificar seu voto. Eu vou votar sim por causa disso. E acabou. Não uma discussão eterna sobre o negócio. Com 3 participações do Eliezer, 2 participações do Rétio, agora 2 participações do André. Sério. Pelo bem do povo, tem gente que não deveria nem estar aqui. Lacrou. Ah, lacrou. Vai falar? Segue a discussão. Alguém mais gostaria de discutir? Não? Alguém percebeu que o Robert está meio calado ultimamente? Nem no Plínio Araújo. O Plínio Araújo, em dia de Plínio Araújo, é obrigatório. Até as baratas da cozinha da Câmara de Vereadores se pronunciam. É impressionante. Esse menino tá meio cabisbaixo. Põe em votação. Quem for favorável mantenha suas posições. Quem for desfavorável se manifesta de maneira diferente. Paulo Gilmar Garcia. Contrário. Não. André, não. Roberto, não. Robson Tachi, não. Eliezer, não. Rétio, sim. E Lauderi, sim. Então foi... Cadê o... Tem emoção aí? Não. Tá aqui.
Então, essa moção do vereador Cleberson Mendes foi reprovado por 4 votos não e 2 a favor. Senhor presidente, 1, 2, 3, 4, 5. Perdão, 5 votos, então, não e 2 a favor. Ó. A mãozinha. Usa a mãozinha. Sim, Rétio. senhor presidente, conforme o artigo 25 do nosso regimento interno, eu peço espaço de liderança. Concedido. Deu pra bola. Agora vem já Agora já vem a renúncia do menino. Isso fica para depois. Um recorte. Eu faço um recorte e depois eu coloco. Só o recorte. Não precisa de exposed. Então, meus caros, como eu disse, a ação do Chupeta, eu entendo. É justificável? Não. Mas eu entendo. Marido traído vai querer se vingar da esposa. É normal. Só quem passou pela dor do corno sabe o que é. Mas, meus caros, o que nós vimos foi uma ação orquestrada de bancada. E olha, o vereador Rétio, ele é demagogo, ele é fisiológico. Se tinha alguma intenção política com a ação, é óbvio que tinha. Todos do meio público agem com segundas intenções. Isso é ruim? Não. Se o vereador vai lá ajudar uma família necessitada lá no rincão do Ibiqui, é uma coisa boa? É. É uma jogada política? É. Mas o que importa é que faça coisa boa. O uso político é intrínseco, faz parte, é uma figura pública. Tudo o que fizer tem um uso político. Seja pro bom, seja pro mal. Vereador, figura pública, não tem mais vida pessoal. O que eles fazem é de entendimento político. Pergunta para o nosso vereador Aquaman. Foi tentar fazer um despacho lá na barragem de Santa Maria. Tudo que uma figura faz é público. Uma figura pública. Mas, nesse caso, o que há de se fazer é filtrar. Tem algum peso a moção? Não. Vamos convir. A moção vai chegar lá e nem vai ser lida em plenário na Câmara dos Deputados. Nem vai ser citado. Nós tivemos aqui uma moção de apoio de 57 prefeituras ao projeto de lei. O relator vai olhar e... é zero. Peso zero. Mas o problema é o porquê da não aceitação. Vamos lembrar uma outra vez que aconteceu isso, de forma inédita, foi na proposta de uma moção para a secretária de Assistência Social, Paula Paiani, que foi, na época, covardemente afastada pelo Silvio. Numa traição que Judas não seria capaz. E aí, para dar uma cutucadinha no sacristão, o que o Robertson fez? Pediu uma moção para Paula Paiani. Merecida? Aí é com eles. O que penso sobre moção eu já falei. Então não tem problema nenhum receber, mas não tem nenhum peso também.
Mas a questão é, foi reprovada. Por quê? Tropa de choque. É o último gostinho que o Silvio Weber não quis dar para a apoiadora dele no tempo da eleição. E foi reprovada a moção. E agora nós vemos a mesma coisa. O discurso do Rétio, como eu já disse, eu acho ele um péssimo vereador. Não é só porque me processou junto com o Rogério de Paula, não. É porque eu ainda consigo separar muito bem o pessoal do profissional. Como pessoal, tenho minhas rusgas. Como profissional, é horrível. Bem horrível. Tem pouca coisa que se aproveite. Mas isso não quer dizer que esse trabalho dele não seja pertinente. Ele não fez um discurso político em torno dessa moção apresentada. Toda moção tem que ser apresentada por alguém. Alguém vai pedir aquela moção. E nesse caso, foi o vereador Rétio. E uma coisa aí é mais do que preocupante. Se fosse apresentado pela Câmara, tudo bem. Mas como é apresentada por tal partido, eu voto contra. E os interesses da população? Onde é que estão nesse jogo? Entre uma coisa e outra. Entre o partido e entre a Câmara. Onde é que está o interesse da população? Olha, o que eu vou dizer para vocês? Eu acho tenebroso, eu acho até broxante. Porque o PP ele sempre foi um partido que eu, pelo menos, considero um dos mais confiáveis da cidade. Sempre estudou as questões da Câmara de Vereadores com responsabilidade. Tanto que a Priscila, quando estava no PP, eu considerava ela uma outra pessoa. Mas hoje as ações me deixam preocupado. Mesmo porque eles têm grande chance de serem os próximos governantes da cidade. Hoje eles dominam totalmente a Câmara de Vereadores, com 6 vereadores. E agindo assim em bloco uníssono, sem qualquer voz dissonante, faz o que quer e o que não quer na Câmara de Vereadores. Tem o presidente da Câmara, tem hoje o secretário, porque o nosso Aquaman sumiu, não se sabe para onde, de certo assumiu o trono da Atlântida. Tem o presidente da mesa diretora, tem o secretário da mesa diretora. Agora vamos ter que ter uma outra eleição, provavelmente, porque o Rétio está renunciando. Então, o que eles querem é lei dentro da Câmara de Vereadores. Não é democrático. Então, meus caros, eu só precisava passar isso para vocês. Já deu um tempo considerável de vídeo, mas é uma situação que, sinceramente, eu vejo com preocupação. Se me traz um argumento, não vou votar porque eu não concordo, porque não precisa anistiar, só suspensão é o bastante. Tudo bem. Agora vem falar de Simone Tebet. Vai fazer pressão em cima da tua ministra. Se a Haddad é um poste, a Tebet é um encosto. Então, meus caros, eu acho que foi uma semana, embora com algumas vitórias, porque eu já disse,
São 3 maçãs podres na Câmara de Vereadores. Uma saiu agora, na minha opinião sincera, que é o Rédio. Ainda ficam 2. Antes que peçam nomes, Lauderi e Oberdan, que eu acredito que são os que a menor capacidade legislativa. Isso eu estou falando tecnicamente, eu não estou falando de coisa de opinião. É tecnicamente. São os que menores dão o retorno do que a gente gasta neles. Principalmente o Oberdan. Olha o que a gente investiu em viagem para criança. É volta ao mundo em 80 dias. O rei dos 7 mares. Eu não aguento. Mas enfim, meus caros. Embora tivemos essa boa para a cidade, não foi uma semana boa. Foi uma semana, eu acho que, para mim, muito triste. Triste demais. Porque num joguete político foi visto que o interesse da cidade, o interesse no cidadão, é 0. Ainda que a gente vá usar esse argumento, mas no futuro, se tal ganhar, se tal não ganhar, a conta vai ser muito pior. Deixa o futuro, que no futuro a gente descobre. Ou então, faz o que tem que fazer, mas pelos motivos corretos. Para defender os interesses da população. Para defender os interesses da cidade. Não para defender os interesses do partido. Se você propõe alguma coisa, eu não voto. E a coisa é tão estapafúrdia, meus caros. Eu nem faria esse vídeo se semana passada não tivéssemos tido montada uma comissão para verificar, acompanhar o andamento das obras lá numa ponte, lá nos Calduros. Essa comissão foi proposta entre as câmaras de Santa Maria e Itaara. Opa! Não. Essa comissão foi um acerto entre a bancada do PP e a Câmara de Santa Maria. Essa era uma ação que obrigatoriamente tinha que ser pela Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores deveria enviar uma comissão representativa até Santa Maria para cuidar disso. A Câmara de Vereadores deveria voltar com essa proposição. Nós temos comissões permanentes na Câmara de Vereadores, temos comissão representativa na Câmara de Vereadores, temos a mesa diretora na Câmara de Vereadores, que poderia ter feito esse meio de campo. Todos esses. Não uma bancada. Mas tudo bem. Veio com a proposição, foi votada e temos a comissão instalada para acompanhamento dos trabalhos. Então agora, aí o MDB iria se levantar, tipo o Carmen Lúcia, isso é bom para a população, mas é do meu adversário, eu voto contra. Isso que foi aprovado semana passada é 1000 vezes mais importante do que a moção. E 1000 vezes tinha mais importância de ser da Câmara de Vereadores do que ser de uma bancada, do que a moção. A moção ela é sempre apresentada por alguma bancada, por algum vereador. Alguma entidade. Poderia ser pela Câmara? Tá, ok. Muda alguma coisa não sendo pela Câmara? Não. Quando essa moção chegar lá, é uma moção aprovada pela Câmara de Vereadores. Acabou. Não é uma moção proposta por Rétio. Não, é uma moção aprovada pela Câmara de Vereadores de Itaara. Acabou.
A importância do proponente da moção acaba aqui, acaba hoje. Apresentou, votou, acabou. O proponente não existe mais. É uma moção aprovada pela Câmara de Vereadores de Itaara. Não importa nem o nome de quem está lá. Edson, Chupeta, foi aprovada pelo Robertson, foi aprovada pelo André. Acabou. É uma moção aprovada pela Câmara de Vereadores de Itaara. Uma coisa boba, uma coisa totalmente sem sentido e triste. Muito triste. E querem para finalizar, para continuar com a tristeza, o Miller Filho, que agora eu posso falar dele porque ele é pré-candidato. Ele ignorou tudo isso que é extremamente prejudicial para a cidade, esse posicionamento da Câmara de Vereadores, e se atenta somente à renúncia do Rétio. Nós gosta do Tendel. Óbvio que tem que dar bola para a renúncia do Rétio. Mal tinha acabado a sessão, nem sei se tinha acabado, eu já tinha feito a figurinha da renúncia dele para soltar. Óbvio que nós vive de Tendel. Mas a cidade não. Não é só circo, a gente precisa de pão também. E esse pão podemos chamar de qualidade legislativa. Então é ano eleitoral, mas calma. Segura o tchan. Aperta o freio. Tá passando um pouco do limite. Tá complicado. Mas enfim, é isso. Não é nem um desabafo, é um toque. Vamos pisar no freio um pouquinho. Porque enquanto a política cresce, a politicagem, o que seja, cresce, a representatividade está caindo. Enfim, é isso. Se inscrevam no canal para quando aparecer alguma coisa nova vocês ficarem sabendo. Nós já vamos tentar programar agora um primeiro encontro com os pré-candidatos da cidade para bater um papo. Nada de projeto de campanha, nada. Mas vocês têm que conhecer os pré-candidatos. A maior parte é gente nova, que pouca gente conhece, então precisa conhecer. Tanto a ideia dos candidatos como a ideia dos partidos. Vamos colocar um pouquinho de qualidade na cidade. Vamos fazer um pacto assim. Um pouco mais de qualidade dentro da cidade, principalmente na Câmara de Vereadores. Nos vemos na próxima.